Vocês sabiam que as estatais brasileiras registraram um déficit de mais de 5,5 bilhões de reais só neste ano? E os Correios sozinhos registraram um rombo de mais de 2,6 bilhões, 5 vezes maior do que o ano passado. Pergunta é, por que essas empresas continuam dando prejuízo? E no final, quem paga a conta? Nesse vídeo eu vou mostrar os bastidores dos rombos das estatais, impacto direto no bolso dos brasileiros e o que poderia ser feito para mudar essa realidade. Meu nome é Thiago Souza e aqui nesse canal eu falo sobre economia, investimentos e mercado financeiro. Se você chegou até aqui, considere já se inscrever no canal, ativar o sininho para que você seja notificado sempre quando subir um novo vídeo. E claro, compartilhe esse vídeo para que mais pessoas possam aprender sobre estes assuntos. E sem mais delongas, vamos para o vídeo. De janeiro a julho de 2025, as estatais federais registraram um rombo de mais de 5,5 bilhões de reais. Só no mês de julho, o rombo foi de 2,1 bilhões. Só esses números já demonstram que não é um problema pontual, e sim estrutural. Bom, eu vou mostrar aqui na tela para vocês como que está o rombo das estatais ao longo desse período. Bom, aqui nós temos então o gráfico, né, onde dá para ver de forma bem visual aqui como que foi ao longo dos últimos anos aí as estatais. Então nós temos aqui as estatais, se vocês forem perceber, nunca registraram lá um grande superávit, né? Acho que esse nem é o intuito das estatais, porém, né, nunca apresentaram um rombo tão grande. Se você for enxergar aqui, desde que o Lula assumiu o mandato lá em 2023, as estatais só vieram queda abaixo, registrando um recorde aqui de 5,5 bilhões. E claro que muito desse déficit se deve a diversos fatores, tá, pessoal? Não é um único e pontual problema. As estatais, elas têm algumas características bem específicas, né? Por exemplo, elas assumem projetos específicos ali e muito estratégicos, o que demanda aqui um pouco mais de investimento. E por isso, esse investimento muitas vezes ele demora para obter um resultado. Porém, aqui entra um grande problema. Como nós já sabemos, a gestão pública ela é totalmente ineficiente. E já haja vista que essa gestão pública ela é ineficiente, existem diversos gargalos que ocorrem ali dentro dos processos, quando você vai colocar esses projetos estratégicos em execução. Por exemplo, corrupção. A gente sabe que muito não é só nesse governo, já desde que o Brasil é Brasil, existem problemas na gestão pública de corrupção. Problemas de contratos também pouco transparentes, ali não tem ali uma transparência bem clara do que, né, as empresas contratadas por essas estatais vão realizar, quem são os donos dessas empresas contratadas, uma auditoria realmente ali detalhada do que estão sendo feito ali, os projetos que estão sendo feitos junto a essas empresas. Isso acaba atrapalhando muito e claro que isso acaba gerando rombos cada vez maiores. E outros dois pontos que vale ressaltar muito, tá? As indicações políticas, né? Muitas vezes nós temos ali indicações para cargos importantes dentro das estatais e que a pessoa que vai assumir ali, ela não tem o menor conhecimento sobre o setor, nunca atuou naquele setor, não entende como que funciona aquele setor. E essas indicações políticas, por muitas vezes, acabam vindo com alguns vieses, e esses vieses certamente acabam prejudicando o comando dessas estatais. Por último, claro, não há um foco ali nos resultados, né? Não há uma priorização da entrega dos resultados. É simplesmente você coloca alguns projetos lá e, pô, se está dando lucro, prejuízo, as coisas vão continuando ali, vão tocando de uma forma que, tudo bem, deixa aqui no portfólio. Haja visto o contrato da Petrobras ali na refinaria de Pasadena. Já todo mundo já conhece, estava envolvido ali no petrolão e tudo mais, mas foi um ativo que permaneceu por anos dentro do portfólio da Petrobras e que recorrentemente já se sabia antes da compra que aquela refinaria já dava prejuízo e se permaneceu ao longo de todo esse período no portfólio, gerando ainda mais prejuízo. Então não há um foco exato ali no resultado positivo para a empresa, para a estatal. E muitas vezes essas indicações políticas acabam acarretando todos esses problemas. Então, o problema das estatais é, de fato, a má gestão, a falta de transparência e, claro, a busca por resultados. Tudo isso acaba acarretando, claro, déficits e cada vez mais déficits. E claro que toda essa estrutura das estatais ela vem a um custo alto, afinal são salários, são benefícios, logística e tudo mais. Então, quanto mais a estatal é mais inchada, mais esses salários, esses benefícios acabam pesando no orçamento da estatal.
e isso aumenta cada vez mais o prejuízo. As estatais, elas não têm a liberdade para ajustar os seus preços, né? Haja visto o Correios. O Correios é um grande exemplo disso. Vou detalhar mais um pouco sobre o Correios ao longo desse vídeo aqui, principalmente porque vem passando realmente por um cenário bem difícil, estruturalmente bem difícil. E o Correios tem essa dificuldade de muitas vezes repassar os ajustes de preço ao consumidor. E essa dificuldade acaba trazendo diversos problemas para a empresa, né? A empresa não consegue aumentar suas receitas para abocanhar ali todos os seus gastos, entre outros problemas. Mas eu vou falar especificamente sobre o Correios mais para frente. E claro, né, que diante de todos esses problemas, no final, quem é o mais prejudicado somos nós, a população, porque quando uma estatal dá problema, gera prejuízo, quem socorre essa estatal é o governo. Da onde o governo tira esse dinheiro? Do Tesouro Nacional. Quem paga ali o Tesouro Nacional? Nós, os contribuintes. Então, o dinheiro ele sai do nosso bolso, passa pelo governo que vai para a estatal. Então, se uma estatal dá prejuízo, quem paga somos nós, não é o governo. E agora eu vou trazer para vocês aqui o caso emblemático dos Correios, tá? Ó, só nesse, ó, o prejuízo dos Correios no primeiro semestre de 2025 supera 2024 inteiro. A estatal acumula rombo de 4,4 bilhões nos primeiros 6 meses do ano. Então, vocês vejam só o rombo que está, de fato, o Correios e como que a precarização do Correios chegou a esse ponto. E só um outro gráfico, tá, de forma histórica aqui, como que foi a gestão do Correio de acordo com alguns governos. Então aqui tem o governo da Dilma, governo do Temer, do Bolsonaro e depois do governo Lula. Então aqui você já vê já um panorama da ação do governo dentro dessa estatal federal que é o Correios. E de acordo com a própria diretoria do Correios, eles já admitem que sem um aporte massivo do governo, o Correios não tem como mais se manter de pé e realizando seus serviços normalmente. A tamanha dimensão do problema do Correios. E claro que quem paga isso somos nós, a população, como eu expliquei anteriormente. E esse é um retrato claro de como um estatal acabou perdendo para a concorrência, muitas vezes demorou para agir quando as concorrentes chegaram no mercado brasileiro, e como que ela tem custos elevados e que acaba carregando muitas ações sociais para dentro da empresa, na qual ela não consegue se manter financeiramente. Como eu mostrei aqui para vocês, o caso do Correios ele não é um caso isolado. Outras estatais também estão tendo os mesmos problemas e que quem acaba pagando por isso somos nós brasileiros. Então, por muitas vezes, eu sou a favor, sim, de privatizações. Algumas privatizações, sim, são fundamentais, porque não faz sentido algum um estatal brasileira que só gera prejuízo e que tira dinheiro do cofre público, ou seja, do nosso bolso, para subsistir, porque ela não consegue nem se manter de pé se não for essa ajuda do governo. Então, em alguns casos, a privatização é um dos caminhos, porque realmente não tem como uma empresa assim se manter de pé. Por mais que ela não busque ali um lucro, né, como alguns defendem, mas também não dá para ficar gerando prejuízo e tirando do nosso bolso. Vou falar um pouco de como esses déficits, né, nas estatais, federais, estaduais, municipais, afeta todo o cenário macroeconômico. Vamos analisar aqui. Primeiro, nós temos as estatais que não geram lucro e geram prejuízo, no qual o governo tem que ali socorrer essas estatais. O dinheiro ele acaba saindo dos cofres públicos e todo mundo sabe que o Brasil passa por uma crise fiscal, onde ele, por mais que ele arrecade muito, e a gente sabe disso, né, tem um impostômetro aqui que cada vez mais bate recorde, porém as suas despesas são maiores. Então, a partir do momento que o governo precisa tirar dinheiro público para socorrer as estatais, o rombo fiscal do Brasil ele acaba se agravando. E a taxa de juros alta, a 15%, na qual o governo tem que emitir mais dívida para poder cobrir o rombo, acaba impactando ainda mais o quadro fiscal brasileiro. E, consequentemente, o crescimento econômico do Brasil ele acaba sendo impactado. E agora eu vou trazer aqui alguns cenários nos quais poderiam ajudar as estatais a sair desse buraco. Primeiro de tudo, né, reestruturar a gestão, colocar lá dentro pessoas que de fato entendem, né, fizeram uma carreira dentro dos Correios, por exemplo, fizeram carreira ali dentro
da Petrobras, pessoas que realmente entendem da empresa e que querem o melhor. Então, reestruturar a gestão seria um primeiro caminho. O segundo caminho seria começar a cortar os gastos, né? Cortando os gastos, cortando as arestas ali, certamente o prejuízo diminuiria. E, claro, buscar sempre a eficiência da empresa. Não adianta nada ter uma estatal que não se paga. Então, se a estatal precisa ali se desfazer de alguns ativos que não são eficientes dentro do portfólio dela, então que privatize. Dessa forma, a empresa vai se tornar mais eficiente, vai conseguir reduzir os seus gastos, vai conseguir aumentar o seu lucro e certamente vai ter um colchão para passar por momentos de dificuldade. Um ponto também super importante que não vemos muito nas estatais: aumentar a transparência. Essa falta de transparência acaba gerando todos esses problemas também, porque a partir do momento que a gente não sabe o que está acontecendo dentro da estatal, quais contratos estão sendo efetuados, o porquê desses contratos, quais as empresas que estão prestando serviço, e o serviço realmente está sendo bem prestado. Então, essa falta de transparência dentro das estatais acaba levando à corrupção, acaba levando a gastos ineficientes, acaba tornando todos esses problemas ainda maiores. Então, a partir do momento que a gente aumenta o nível de transparência, vamos analisar o contrato, vamos deixar de forma clara o que está sendo estabelecido, quem são os entes ali pactuados entre os contratos, tudo isso vai ajudar de fato na melhora da saúde financeira das estatais. Algo difícil de acontecer, mas que é possível sim se tiver um pouquinho de boa vontade. E agora eu quero ouvir a sua opinião. Será que o Brasil deve começar a privatizar as estatais, como os Correios? O governo deve continuar bancando elas, mesmo dando prejuízos em cima de prejuízo? Deixe seu comentário aqui embaixo, que isso ajuda o YouTube a entregar esse conteúdo para cada vez mais pessoas. E aproveita, não esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho para que você seja notificado e também curtir esse vídeo, que você acompanha toda semana conteúdo sobre economia, investimentos e educação financeira. Vou deixar outros 2 vídeos aqui para que vocês possam assistir também e nos vemos no próximo. Até mais, valeu, tchau, tchau.